Olá, meus amigos e irmãos do Esperança em Cristo. Nós vamos falar hoje, estou recebendo aqui no nosso estúdio de estudos bíblicos, meu amigo Zé Grandão. E a gente vai esclarecer, afinal de contas, o Pai, o Filho e o Espírito, chamado Espírito Santo, estava lá no princípio na criação de tudo. Então, se Jesus nasceu, abre aspas, Jesus nasceu de Maria, então Maria é mãe de Deus. Se Jesus é Deus. Esta é a pegada que o romanismo implantou na mente das pessoas. Isso aos poucos vai se perdendo. Mas existe uma grande maioria ainda que faz parte da igreja romana que não consegue entender. O objetivo não é a gente afrontar religião nenhuma, bem como se a gente fosse falar da Umbanda, Candomblé, feitiçaria e etc. O objetivo não é afrontar. O objetivo é pegar a Bíblia e confrontar esta informação para ver se ela é verdadeira. Certo, Zé Grandão? Certo? Certo, então vamos lá. Que fala a verdade mesmo é só uma, que é a Bíblia. A Bíblia, exatamente. Vamos falar da Bíblia. Aqui não vamos mencionar religião de A, B ou C. Nenhum. Só citamos exemplo aqui. Mas aqui nós vamos falar da Bíblia. Evangelho de João, ou Apóstolo João, ou São João, como tem na Bíblia romana. Capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo. Versículo 1. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Falou a palavra com V maiúsculo, Verbo. 3 vezes. No princípio, estava e era. Certo? No princípio, era, estava e era. Mais uma vez. Então a palavra verbo, ela foi usada aqui, Zé Grandão, 3 vezes. Lá no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí a pergunta: esse Verbo é quem? É Maria? É Paulo? Não, é João? É Deus. É Jesus? É Deus, né? É Deus. Faz sentido, mas vamos lá. Versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Aparentemente, dá para entender que é um ser do sexo masculino. Apesar que Deus não tem sexo, mas na nossa língua portuguesa o verbo está se referindo a uma pessoa do sexo masculino, uma pessoa masculina. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Mas, vamos continuar. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Por este verbo que estava no princípio, estava com Deus e era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando o Criador dos céus, terra e mar, Deus, disse, haja luz, se não fosse esse verbo, entre aspas, que estava lá no princípio, no versículo 1, não teria sido criado. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui, que todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, foram feitas por esse ser chamado Verbo. Então, nós estamos aqui no João capítulo 1, versículo 3. Agora, o Todo-Poderoso me revela, deixa eu pôr o ajudante aqui, sem ele eu não consigo enxergar, Isaías, vamos ver se é isso mesmo, 45, 12. Vamos ver. Revista Almeida Corrigida. Diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, se no João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele e o que foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, e aqui no Isaías 45, 12, que é um livro 700 anos antes de João escrever, antes de João, o apóstolo João, escrever o capítulo 1, ou o livro de João, e as 3 cartas de João, e o Apocalipse, Isaías
há 700 anos antes de Jesus ter nascido, antes do Novo Testamento ter sido escrito, ele escreveu: eu fiz a terra e criei nela o homem. Então, todo e qualquer ser humano foi criado. Todo e qualquer ser humano que pisou um dia na terra, Moisés, Enoque, que foi arrebatado e subiu para o céu, Elias, que subiu numa nave espacial, carro de fogo, uma nave espacial, não tem explicação. No século XXI, a gente pode claramente dizer que veio de forma extraterrestre uma nave e recolheu o profeta Elias. Esses dois homens e todo e qualquer outro homem que já existiu e que morreu, eu que estou vivo, Zé Grandão que está vivo, eu que vou morrer, e todo e qualquer outro que há de nascer, veja bem, o Senhor Criador diz: eu fiz a terra. Não foi nenhum outro ser que fez. E criei nela o homem. Eu o fiz. E as minhas mãos estenderam os céus. Voltemos então lá para João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que nós já lemos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, em contrapartida com Isaías 45, 12, aqui João explica quem foi esse autor das coisas. Foi o verbo. Mas quem é esse verbo? Quem é esse verbo que estava com Deus e que era Deus? Vamos lá. Vamos continuar então a explicação. Versículo 4. Versículo 4. Nesse verbo, Zé Grandão, e você de casa, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, se estava no princípio tudo, nele estava a vida. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, o homem de todos os tempos viveu em trevas, vivemos em trevas, e viveremos em trevas, e não vamos compreender. Só aqueles que queiram, como você está tentando entender, como eu estou tentando entender, e como o Zé Grandão está aqui tentando entender. Aí diz, a partir daí, o versículo 6, o apóstolo João já começa a falar claramente de um homem. Ele diz, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aí o apóstolo João, autor desse capítulo, dessa Bíblia, desse livro do Novo Testamento, se refere a um João. Ele não se refere a si próprio. Quer ver? Ele não fala que é ele. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Através desse João, que ele não está explicando se é ele ou se é um outro João, ele também não está dizendo que não era o verbo, mas que este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Quem que era a luz? O verbo, que estava no princípio, que estava com Deus, e o verbo que era Deus. Então esse João veio para testificar da luz, para que todos os homens crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, ele não era o verbo, muito menos a luz, mas para que testificasse da luz. Aí, Zé Grandão, ele diz, ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Então, gente, Zé Grandão, quem é a verdadeira luz que ilumina todo o homem que já veio e morreu, que já veio e está vivo como eu e você, e que virá um dia sobre a face da terra, como meu futuro neto ou neta, se é que eu vou ter. Certo, Zé Grandão? Então, quem é que ilumina o ser humano? Ó, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. João capítulo 1, versículo 9. Quem que era a luz? Era o verbo. E agora no versículo 10, Zé Grandão, ele explica mais ainda, olha. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí a gente cai na pergunta, como que um ser que fez o mundo, que estava no mundo, o mundo não o conheceu, pode ter nascido de uma mulher? Então, se ele nasceu de uma mulher e ele é Deus, ele estava no princípio, ele era Deus,
ele andava com Deus, ele estava com Deus, como diz o versículo 1 do capítulo 1 de João, que nós lemos, como que é possível, então, ele ter nascido de dentro de uma mulher? Eis o mistério. E nós vamos entender que hoje, que esta mulher, definitivamente, ela era ou não era Deus. Porque se a pessoa é mãe de Deus, ela tem que ser Deus. Isso é para você pensar. Seriamente, é um assunto muito sério, muito melindroso. Não quero aqui ofender a ninguém. Mas quero que você abra a sua mente. Em pleno século XXI, você destrave a sua mente de uma vez por todas e compreenda. Porque a Bíblia escrita é difícil ser compreendida. E a Bíblia revelada só através do Espírito de Deus para revelar a você, a mim, ao Zé Grandão e a qualquer pessoa. Bom, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Voltemos ao versículo 3, que diz: todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Esse verbo. E sem ele nada que foi feito se fez. E o Isaías 45:12, que nós já lemos, diz que eu criei, eu fiz a terra, criei nela o homem e o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Certo? Continuemos. O versículo 11, versículo 10, só para repetir. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, a partir do momento que o mundo não conheceu esse verbo, foi necessário que ele se encarnasse. Ele falou, pô, não tem jeito, igual um formigueiro. Formiga está lá comendo açúcar e morrendo. Como é que você conversa com aquela formiga? Você está lá perto dela, ela não vê você, ela está nas trevas e ela não vê a luz. Como é que você faz para poder falar com aquela formiga? Se tornando uma formiga. Você consegue falar com a formiga se você se tornar uma formiga. Se você não se tornar uma formiga, como que você vai falar com a formiga? Assim, o Criador dos céus, terra e mar, durante 6.000 anos, 4.000 para ser mais exatos, antes da vinda do verbo, tentou falar com o ser humano de várias formas. Nós temos textos na Bíblia irrefutáveis e claros, onde a presença do Criador foi vista. Por exemplo, na fornalha acesa de Nabucodonosor, onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três foram lançados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. E aqueles homens de Nabucodonosor, ao julgar os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram julgar os três lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens que julgaram os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, a Bíblia não fala quantos, eles morreram queimados de tão quente que estava a fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego, nem um fio de cabelo foi queimado e nem cheiro de fumaça tiveram. E Nabucodonosor viu, peraí, eu estou vendo lá dentro, colocamos 3, estou vendo 4. Então, ele estava o tempo todo. Vamos achar aqui o texto que fala disso. Nós vamos achar que o versículo que fala, não sei de cor, onde eles estavam julgados. Qual o texto da Bíblia de Daniel? Se eu não me engano é Daniel, capítulo 3. Isso. Daniel, capítulo 3. Cadê? Tá. Bíblia online. Daniel, capítulo 3. Certo? Vamos ver qual versículo que é. Versículo 21 do capítulo 3 de Daniel. Então estes 3 homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 22. O versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Zé Grandão,
caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Os 3 estavam amarrados, as mãos e os pés, não podiam fugir para lugar nenhum. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei, 3 homens, viu, Zé Grandão? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Pode ler na sua Bíblia romana. Daniel capítulo 3, versículo 5. Certo? Aliás, deixa eu ver isso aqui. Daniel 3, 5. Bíblia católica. Vamos ver. Cadê? Isso. Daniel capítulo 3, versículo 5, Bíblia católica. Diz assim. Capítulo 5 não, capítulo 3, versículo 21, né? É 21. Estes homens foram, então, imediatamente, até mais bonito ainda, mais claro, amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que, por ordem do rei, tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abednego, foram mortos pelas chamas. No momento em que eram precipitados na fornalha, os 3 jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Gente, na Bíblia Católica está escrito isso. Bendizendo ao Senhor e não outro ser. Era uma oração, detalhes ricos. Aí entrou no versículo 91 agora. Então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente. Olha que coisa, rapaz, a Bíblia Católica, fenomenal. Que no versículo... Aí, o versículo 24 até o versículo 90, na Bíblia Católica, tem uma oração feita de Sadraque, Mesaque e Abednego, glorificando ao Deus eterno, ao único. Certo, Zé Grandão? E aí, o versículo 24 da Bíblia João Ferreira de Almeida diz, então o rei Nabucodonosor se espantou. E aqui, na Bíblia Católica, o versículo 91 diz o seguinte, então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo? Certamente, majestade, responderam. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isto, Nabucodonosor, aproximando-se da porta da fornalha, exclamou, Sidraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas e que eles não traziam nem indício do odor de fogo. Nabucodonosor tomou a palavra, bendito seja, disse, o Deus de Sidraque, de Misaque e de Abednego. E ele enviou o seu anjo para salvar os seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas e prostraram em adoração diante de um Deus que não era seu. Ou seja, nós estamos falando aqui desse homem, desse verbo, do versículo 10 de João 1, abrimos esse parênteses para explicar que tem vários textos na Bíblia, Zé Grandão, que mostra que ele existia antes de Maria. Ele fez Maria. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Eu fiz o homem, Isaías 45, 12. E aí no versículo 10 de João 1, nós estamos estudando João. João 1, 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então ele estava lá na fornalha acesa com Sadraque e Misaque, Abednego, que nós acabamos de ver.
ele estava com Moisés, ele estava na arca, ele estava presente, ele no jardim do Éden, ele estava presente em todos os momentos da história da raça humana, mas o ser humano não o conheceu. E aí o versículo 11 diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí ele diz, versículo 12 de João 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí a gente vai subir para o versículo 14, saltar o 13. E o verbo, agora explica quem é o verbo, Zé Grandão. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim. Olha aqui, Zé Grandão, e você de casa. Versículo 15 de João capítulo 1. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, João Batista, que é esse aí que está sendo referido, ele nasceu 6 meses antes, primo inclusive de Jesus, primo do Verbo, como humano. E ele nasceu 6 meses antes. Se ele era mais velho, presta atenção, você que é inteligente, em pleno século XXI, raciocine. Como que um homem 6 meses mais velho que um outro chega e fala assim: esse que nasceu 6 meses depois de mim, ele veio antes de mim. Porque está escrito aqui, olha, este era aquele 6 meses que nasceu depois de mim, o que vem depois de mim, ou seja, que nasceu 6 meses depois de mim, foi primeiro do que eu. É antes de mim. Então, Jesus só veio a esse mundo porque todas as tentativas de salvar o ser humano, Zé Grandão, todas as tentativas do Criador de salvar o ser humano do seu pecado, para que o homem pudesse ser limpo, purificado e mudar do seu pecado, foram frustradas, não foram possíveis. Então só foi possível o ser humano. Para salvar a formiga, o homem tem que se transformar na formiga. Só foi possível salvar o homem se o Criador se tornasse um ser humano. E aí é que entra o erro da igreja romana, da religião romana, em dizer que a mulher que deu a luz ao Verbo, a Jesus, ao unigênito Filho de Deus, ao Todo-Poderoso que fez os céus, terra e mar, que nós acabamos de ler em poucos versículos. Esse que criou o céu, a terra e o mar, fez o homem e colocou neste mundo, fez a Maria, foi feita por ele. Todos, eu nasci da minha mãe, mas só foi possível porque ele é quem me fez. Quer ver? Isaías, ao Todo-Poderoso me revelando aqui de novo. Salmos 51, 5. Salmos 51, 5. O grande rei Davi, do qual o Verbo veio da linhagem dele, diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todo ser humano, ele, Davi, não sabia direito explicar o que Romanos capítulo 3, versículo 23, nos explica, que é o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23, também versículo 23, capítulo 6 diz o seguinte, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Só é possível ter vida eterna por meio de Jesus. Não há possibilidade alguma, Zé Grandão, de obtermos vida eterna, o perdão dos pecados, por meio de outro nome. Aí as pessoas colocam vários nomes. Ah, se você falar com a mãe
A mãe vai lá com jeitinho e fala com o filho para atender o pedido. Não, isso aí, o romanismo te enganou. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz agora, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Só através dele que temos vida eterna. 1 Timóteo, Deus me revela aqui mais um. 1 Timóteo, ó. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos ver aqui na Bíblia Romana. 1 Timóteo 2:5. bibliacatólica.com.br é o site. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas por todos os homens. É o versículo 1, é o versículo 5, estou lendo errado. Ó, porque, isso é Bíblia católica, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bíblia católica. É Jesus Cristo que é o único, que é o verbo, que é a luz, que é a vida, que é o caminho, que conduz à eternidade. Então, não é outro nome. Quer mais? Para encerrar, Atos 4:12, católica. Atos 4:12. Bíblia católica, salve-me rainha. salvamirainha.com.org.br. Vamos ver se apareceu aqui. Não tem. Não tem versículo aqui. Atos 4:12, Bíblia Católica. Aqui, ó. Atos 4:12, bibliacatólica.com.br. Atos 4, versículo 12. É lindo demais. Em nenhum outro há salvação. Gente, em nenhum outro. Em nenhum outro, Zé Grandão. Em nenhum outro nome. Aí, para não haver dúvida, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas qual é esse homem? Então vamos voltar aqui atrás. Vamos ter que voltar do versículo 1 em diante, que não falou quem é, né? Vamos ao versículo 1. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados, porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000 almas. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Tá lendo aí porque negócio lá de pontifícia, universidade, né? Daí que veio esse troço. Colocando-os no meio, perguntaram, abre aspas, com que poder ou em que nome fizestes isso? Fecha aspas. Então, prenderam aqueles homens, aqueles que se achavam religiosos, donos da religião, que comandam a religião romana até hoje, prenderam aqueles homens e disseram para eles: comandam Umbanda, Candomblé, feitiçaria, bruxaria, Rosa Cruz, Rosa Vermelha, Vale do Amanhecer, Vale do Anoitecer, Espiritismo, Islamismo, Budismo, e etc., Hinduísmo, comanda todas essas seitas religiosas e heresias do mundo inteiro. Então, aí perguntaram para eles, com que poder ou em que nome fizestes isso? Aí Pedro, cheio do Espírito de Deus, respondeu-lhes, abre aspas, chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje fomos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel,
foi em nome de Jesus Cristo, Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas. Entendeu, Zé Grandão? Eles abriram o discurso dizendo: esse homem foi curado de sua cegueira através do poder da pregação do nome de Jesus, o Nazareno. E em nenhum outro há salvação, debaixo do céu, entre os homens, do qual devamos ser salvos. Então, não é Maria, não é Pedro, não é José, não é João, não é Moisés. Olha, você vê o mérito de Moisés, não é Paulo. Pois é, mas aqui você fala nos versículos, os discípulos, tudo, você falou em tudo. É. O discípulo de Jesus, de Deus, falou em tudo, de Jesus, né? Ah, isso aí que eu quero. Entendeu? Você não saltou nenhum, nem. Exatamente. Nenhum discípulo. Todos. Exato. Todos confirmaram que o Verbo era a luz, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo estava presente no meio do humano, no ser humano, e o ser humano entendeu. Foi necessário ser introduzido. E agora, para encerrar, Atos 17, 31, Atos 17, 30, 31, católica. Bíblia Católica, Atos 17. Aqui, ó, 30, 31. Não, isso aqui é só o 31. Quero ver o 30 e o 31. Achei. O 30 e o 31. Abra na sua Bíblia, Bíblia Online, bibliacatólica.com.br. A Bíblia Ave Maria. Bíblia Ave Maria. Está escrito isso. Atos 17, 30 e 31. Deus, porém, não levando os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. De quê? Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quem que foi ressuscitado dentre os mortos? E que Deus deu ao mundo? Jesus. Agora, Atos 2:38. Atos 2:18. Católica. Tá falando para arrepender, né? Bíblia Católica, Atos 2. Deixa eu ver se é o 18. Atos 2:38. Pedro lhes respondeu, abre aspas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito de Deus. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Fecha aspas. Então, para encerrar, eu vou dizer agora um pouco de ciência, anatomia humana. O ser humano, eu, recebi de meu pai 23 cromossomos no ato sexual e de minha mãe 23 cromossomos. Então, o Zé Grandão e você de casa, todo e qualquer ser humano, ele recebe a carga genética, o DNA, 23 cromossomos do meu pai, 23 cromossomos de minha mãe, forma 46, que sou eu. O único que não teve o cromossomos é quem? Faltou cromossomos de uma pessoa. Quem? Jesus não teve os cromossomos da mãe. O Espírito colocou Jesus, o Verbo, lá dentro do ventre dela. O ventre
foi usado apenas para germinar o ser humano, não menosprezando o ventre dela, porque se não fosse o ventre, se não fosse, ela não teria sido agraciada por Deus, abençoada, e fez aquela oração, porque todas as mulheres daquela época aguardavam ser a receptora, ser a barriga para receber o verbo, receber a verdadeira luz. Então, não existe venerar, não existe idolatrar, não existe buscar em outro nome, a não ser em Jesus. Jesus só teve os 23 cromossomos do Pai.